pagar 10% de alíquota máxima de imposto de renda sobre todos os rendimentos da Previdência Privada. Isso foi o que trouxe a Lei 14.803, de 10 de janeiro de 2024. Mas você, participante de fundo de pensão ou mesmo da Previdência Aberta, sabia dessa nova opção e dessa possibilidade? Estamos chegando perto da declaração de imposto de renda e o prazo para fazer a reopção pelo regime regressivo, que leva a alíquotas de até 10%, encerra em 31 de março agora desse ano. Agora, vamos entender um pouco mais como isso funciona e a grande arapuca para pegar participantes de fundos de pensão que essa legislação se tornou. Vamos caminhar por todas as mudanças, tanto legislativa quanto regulatórias em relação a tributo. E você vai poder, ao final, fazer um teste se isso se aplica ou não a você. Um teste prático, onde você coloca os seus dados. Então, você já tem um bom motivo para ficar comigo até o final dessa live. E junto comigo, poder compartilhar toda a experiência de navegar por uma informação que vai te levar a um resultado concreto. Aqui é assim, é o conhecimento aplicado para que você possa, em tempos de mudança de legislação, entender o que aplica ou não a você. Não é incomum eu ouvir ao longo de toda a minha trajetória, 17 anos de atendimento e de suporte a participantes de previdência privada, perguntas como: doutora, recebo um monte de notícias, várias informações, mas é complicado de entender. É comum que isso aconteça, principalmente em épocas onde mudanças tributárias têm sido o foco do governo. Mexe em regra do PIX e volta atrás, mexe em tabela para tirar quem tem isenção de imposto de renda e, ao mesmo tempo, concede a um público que é um dos mais favorecidos economicamente, quando se observa toda a população brasileira, descontos tão expressivos no imposto de renda. Isso não te soa estranho? Isso, com o tempo, começou a me soar estranho também. E fui investigar a fundo para entender onde é que o governo quer chegar com essas políticas de tributação que tanto têm afetado esse mundo de previdência privada. Você vai entender aqui hoje junto comigo e vamos cronologicamente entender todas essas regras. Pega o seu papel e a sua caneta, toma nota de tudo que pode acontecer e fica comigo aqui até o final dessa live para que você possa aprender a usar esse simulador que eu vou deixar de presente para você ao final da live. Porque se tem uma coisa que não é justa, é um participante de fundo de pensão aposentado pagar mais imposto do que deveria. Isso definitivamente não dá para aceitar. E esse tempo para você acaba no final dessa live, porque você vai poder usar uma ferramenta construída para que você possa avaliar como seria a sua mudança de regime tributário. Combinado? Então, gente, vem comigo. Hoje eu vou fazer uma live numa dinâmica um pouco diferente para que a gente possa utilizar essa ferramenta. Então, vai deixando aqui para mim no comentário onde você é, qual é a sua cidade e o seu plano, que, como sempre fazemos, essa live é feita por mim e por você. Não vou trazer hoje essas interações para a tela para que a gente possa se concentrar nesse navegador e você tenha essa experiência de sair com resultado prático. Mas estou aqui acompanhando tudo pelo chat e vou aqui interagindo. Então, hoje eu conto com o seu apoio, mesmo que isso não venha para o ar, combinado? Gente, vamos aqui começar. O que é essa lei? Lei 14.803 trouxe no seu texto a possibilidade de fazer uma mudança de regime progressivo para regime regressivo no imposto de renda. Então, agora a gente já vai parar aqui, vamos entender o que é regime progressivo, o que é regime regressivo, para que a gente possa caminhar
todo mundo no mesmo nível daqui para frente, combinado? O regime progressivo é o normal, que você sempre pagou a sua vida inteira. Existe a tabela lá do imposto de renda, que muda a cada ano, e nessa tabela existem faixas de valores. E por faixa de valor, vai crescendo a alíquota. Então, se você ganha menos, você não paga nada, está na faixa de isenção. Se você vai subindo de faixa, você vai aumentando a sua alíquota de 0 até 27,5% de descontos com retenção na fonte. Então, essa é a vida normal, é a vida que você vivia quando você trabalhava, quando você recebia salário, e agora, para quem está no regime progressivo, continua inalterado. Foi criado tempos depois, seguramente depois que você já tinha entrado para o seu plano de previdência, se é um plano de previdência da década de 70, de 80, foi criado o regime regressivo. O que significa o regime regressivo? A alíquota regride. No progressivo, a alíquota aumenta, progride de 0 até 27,5% de desconto de cobrança de imposto de renda. Na regressiva, a alíquota regride, ela diminui de 35% a 10% de alíquota de cobrança do imposto de renda. Então, agora nasce a possibilidade de você mudar para um e para o outro. Mas tem um detalhe: no regime progressivo, considera a renda, o salário, o benefício de aposentadoria, o dinheiro. Esse é o critério de progressividade. Já no regime regressivo, o que é contabilizado é o tempo. Quanto mais tempo de investimento, de continuidade na Previdência, menor a alíquota. Então, para quem vai ficar de 0 a 2 anos, 35%, de 2 a 4 anos cai para 30%, e assim vem regressivamente, progredindo o tempo, aumentando o tempo de vinculação na Previdência e reduzindo a alíquota até você chegar a alíquota mínima de 10%, que corresponde a pessoas que ficaram vinculadas à Previdência por mais de 10 anos. E aí não é tempo de vínculo, mas é o tempo do depósito na Previdência. Então, aquela contribuição minha daquele mês, ela ficou mais de 10 anos. Todas as minhas contribuições ficaram mais de 10 anos quando eu olho em 2025, por exemplo. Né? Muitos dos meus clientes, das pessoas, né, com quem eu trato diariamente, estão nessa condição. São de planos antigos, da década de 70, da década de 80. Então, seguramente, mais de 10 anos. Então, ali você tem que fazer uma avaliação pessoal. É essa simulação que nós vamos trazer daqui a pouco. Então, vou trazer aqui mais um pouquinho do simulador. E aí, nós temos aqui, ó, nos dados para análise, a gente inicia, né, a simulação. Não vamos fazer agora, tá? E na hora que iniciamos a simulação, vem ali todo um guia para você colocar os seus dados e nesses dados, então, você ter o seu resultado pessoal. Porque, olha, presta atenção aqui em mim. Nós temos nossa vida, nossa história, nossa jornada, nosso tempo, os anos que foram contribuídos, tudo isso muda na faixa tributária, muda na sua carga tributária. Então, aqui, né, estamos falando em linhas gerais, mas sempre é indispensável a análise individual do seu caso, combinado? Então, agora que você já entende
de regime progressivo e regressivo, e já sabe que um contabiliza renda e o outro contabiliza tempo, que a alíquota aumenta e que o outro, a alíquota diminui, vamos entender o que essa lei fez, que tanto mudou esse cenário em 2024 e agora está refletindo em 2025. Antes, o tempo da escolha por um regime obrigatoriamente era o tempo em que você entra na Previdência. Então, você tinha que fazer a escolha pelo regime progressivo ou regressivo quando você fazia uma adesão a uma previdência, seja a previdência do banco, seja a previdência de um fundo de pensão fechado, seja quando você entrou na Petros, na Fundação Real Grandeza, no Postales, ou seja, quando você contratou uma previdência lá do Icatu, ou Banco do Brasil, ou qualquer corretora de investimento, né? Prudência. Olha quantas previdências você tem aí, né, no mercado aberto e quantas você tem disponível no mercado fechado. Mas a questão é que você tinha que fazer opção na data de entrada. E aí vem o primeiro detalhe que causou polêmica nessa lei. A lei fala de planos CD, contribuição definida, e plano CV, contribuição variável. E não trata dos planos BD, planos de benefício definido. Mas, doutora, você fala que para quem é plano BD pode também. Falo e confirmo. Pode também. Mas por que a lei faz essa diferenciação? Só podia fazer essa opção na data em que você entrava para o plano. E quando foi criado o regime regressivo, os planos de benefício definido já estavam fechados para novas adesões. Não existia essa possibilidade. Então, quando a Lei 14.803 veio e mudou a regra da lei original, essa legislação tratou do que tratava aquela legislação. Mas existe um Código Tributário Nacional que trata regimes de tributação sobre rendas e ele não distingue BD, CD, CV, aberta, fechada. A sua renda é uma renda oriunda de uma previdência privada. Ponto final. Todos são iguais depois que toda regulação, regulamento, forma de pagamento vira uma renda na sua conta. Quando o dinheiro cai na sua conta, meu amigo, acabou, é renda. E renda é tudo igual. Porque dinheiro não carrega esse rastro de onde que ele veio, qual era o regime do plano, se era BD, CD. Isso é para pagar. Depois que paga, é renda. E renda é tributável sem qualquer distinção. Então, a Receita tem aceitado, alguns fundos de pensão têm aceitado, outros não, algumas instituições bancárias têm dito ainda não temos um posicionamento. A lei veio, mas veio sem regulação. E aí começaram as regulações. Depois de definir, está cravado aqui, se você é participante ativo, ou seja, em fase de contribuição, ou assistido, ou pensionista, inclusive com tratamento expresso, no artigo 8º da Lei 14.803, estendendo a assistido, estendendo a pensionista, todos podem fazer a reopção e trazer o seu regime de progressivo para regressivo. Se você está nessa condição, se você fizer esse teste no final dessa live, e sair como um resultado de que você está nessa condição, pare imediatamente de pagar mais imposto do que deveria. Vai usar seus 17,5%, os seus 12%, os seus 5% de diferença para viver a sua vida, para realizar seus sonhos, para fazer seus projetos acontecer, para botar as contas em dia, não importa como você vai usar esse dinheiro. O que importa é que você vai decidir em 2025 que você, recebendo uma renda de previdência privada, não vai pagar mais imposto do que você deveria. E eu comecei essa live falando que essa lei é uma
arapuca para pegar participante. Eu trouxe isso e você vai entender agora comigo. Estou vendo aqui os comentários no chat, né, sobre arapuca para pegar participante. Quem é aposentado lembra desse termo. Vocês sabem o que é uma arapuca. Se perguntar para um jovem hoje, ele não sabe mesmo, não. Mas, gente, é exatamente isso. Você vai entender comigo agora como colher tudo que existe ali de disponível para você sem cair nessa arapuca. Então agora você vai descobrir o segredo por trás dessa lei que ninguém te contou. E prestem bastante atenção nessa evolução de normativas, tá? Veio a lei dia 10 de janeiro de 2024, trazendo um mundo perfeito para o participante ativo ou assistido. Parar de pagar 27,5% de imposto de renda, parar de pagar 22% e começar a pagar a alíquota máxima de 10% de imposto de renda. Ao invés de receber no final agora da declaração de imposto de renda aquele boleto que a gente até arrepia e pagar imposto a mais, você tem imposto a ser restituído. Porque você saiu de 27,5% e veio para 10%. Você quer essa realidade? É isso que você merece, é isso que você fez, né, por merecer nessa fase da vida. Então, é maravilhoso. A lei trouxe isso. Mas veja só as armadilhas. Em 8 de agosto de 2024, saiu a primeira instrução normativa da Receita, a instrução 22.209 de 24. Anota aí. Anota, porque você vai procurar no Google e você vai checar tudo isso que eu estou te dizendo. Veio essa instrução normativa 2.209 de 2024 e ela normatiza negando a reopção tributária para quem é assistido e para quem é de plano de benefício definido. E ali começou aquela palavra que eu não vou falar aqui, mas todo mundo pensou. Ali começou toda a artimanha para tirar do grupo de quem recebe renda de previdência sem nenhum motivo, contrariando o Código Tributário Nacional, só quem é de plano BD e que está assistido. Você se colocou nesse lugar? A maioria desses maravilhosos seguidores desse canal são participantes de plano BD e estão assistidos. E vocês também são o alvo da retirada de patrocínio, da migração de planos. Alguma coisa está começando a fazer sentido? A lei não excluiu, a lei é feita no Congresso Nacional. A lei não excluiu, a lei seguiu o Código Tributário Nacional. Aí, quando caiu na Receita Federal, e aí eu já não estou falando mais de Congresso, eu já não estou falando mais de ter que dividir opinião. Na hora que caiu na Receita Federal, a normativa excluiu. E excluiu BD e assistido. E aí começou uma rodada de reuniões. E aí, no dia 19 de setembro, teve uma primeira reunião. E essa reunião aconteceu entre a ABRAP, Receita Federal, federações. Começou a movimentar uma articulação sobre essa resolução e como ela poderia ser aplicada de acordo com tudo que estava acontecendo nesse cenário. E aí aconteceu essa primeira reunião. E a notícia que veio, e está lá publicado no site da ABRAP, você pode entrar lá, buscar a reunião. Anota aí, seu caderninho aí de quem acompanha o canal Fundos de Pensão já vai aumentando, né? Já está virando uma apostila que te ensina sobre fundo de pensão, sobre o seu dinheiro, sobre tributação. Esse caderninho está valendo ouro. Né? Então, o caderninho vai te guiando ali, ó, para você prestar atenção. Então, anota aí que a reunião foi no dia 19 de setembro e ela tratava sobre
a Instrução Normativa 2209 de 2024 da Receita Federal, que trouxe essa regulação. E aí saíram dessa reunião, digamos assim, motivados e dizendo, né, que tudo tinha corrido muito bem e que poderíamos chegar a uma nova normativa. E não deu outra. Veio a segunda reunião no dia 6 de novembro, que foi representada a ABRAP, né? Estava a ABRAP, SUSEP, PREVIC e Receita Federal. E a ABRAP representada pelo superintendente-geral, o Devanir Silva, que traz declarações com ênfase em 2 pontos: portabilidade e a condição dos assistidos. Agora a gente vai dar mais uma pausa. Porque portabilidade significa eu tirar da previdência fechada, tirar de um plano e levar para outro plano, levar para outro lugar, levar até para aberta. Por isso a presença de PREVIC, que regula e fiscaliza a previdência privada fechada, e SUSEP, que fiscaliza a previdência privada aberta, e a Receita Federal, que é quem está normatizando. Então, depois de sair da reunião com essas 2 ênfases, portabilidade e também a condição dos assistidos, veio a segunda resolução. E a segunda resolução, sabe quando ela foi publicada no Diário Oficial? 31 de dezembro. Enquanto você, participante, e muitos outros, exceto os especialistas do Luiza Moraes Advogados, porque a gente não dorme, a gente reveza, aqui tem sempre um olho aberto, tem sempre um robô buscando notícias, é a tecnologia a serviço do participante de fundo de pensão. Nós não dormimos, o nosso radar apitou e estava lá a Instrução Normativa 2244, prorrogando o prazo de reopção pelo regime regressivo até 31 de março. Mas presta atenção numa coisa, a lei não colocou prazo. Ela falou que poderia ser feita a qualquer momento. Nem existia prazo. Criou um prazo até 31 de março para você fazer a reopção, seja ativo ou ativo. Ela, de novo, não incluiu o assistido. De novo, ela não abriu a porta para o assistido. Ela só trouxe para o ativo fazer uma reopção até 31 de março. Mas espera aí, a Lei 14.803 nem pôs prazo. Por que agora quer criar um prazo? E por que o assistido continuou fora? Essas são perguntas que ficaram ali na nossa cabeça por um bom tempo. Ficou na sua também? Deixa para mim aqui nos comentários. Eu não vou ler eles hoje, que a gente hoje vai fazer uma dinâmica diferente. Mas eu vou ler assim que essa live encerrar, porque eu quero muito saber o que você, participante maduro, que já viveu muita coisa na vida, pensa sobre isso que a gente está conversando aqui agora. E aí a gente chega num cenário onde BD não, assistidos não, e um prazo encerrando para os ativos em 31 de março. Eu não respeito as instruções normativas da Receita. Então, eu estou te falando que o cenário que foi desenhado e que foi conversado pela ABRAP, pela PREVIC, pela SUSEP, pela Receita Federal, que teve uma reunião, que teve 2 reuniões. Esse prazo, essas condições, essas exclusões
sendo uma especialista em direito tributário, pós-graduada em direito tributário, com toda a minha carreira, eu não respeito. Mais do que isso, se for observar toda a jurisprudência construída ao longo de anos em relação a mudanças tributárias envolvendo participantes de fundo de pensão, a Receita perde todas as demandas que ela cria nas normativas até virar decisão vinculante pelos tribunais superiores do Brasil, na maioria das vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, que criam os temas vinculantes que determinam o cumprimento das medidas pela Receita Federal dali em diante. Então, historicamente, ela cria essas normativas contra a legislação tributária, cria esse corredor que ela vai guiando o público, né, junto com esses órgãos reguladores, que é o que está acontecendo agora, te guiando ali para Arapuca, nós vamos falar disso aqui hoje. E no final ela é condenada judicialmente a reparar o imposto de renda. Quem está pagando equacionamento viu a limitação da cobrança em cima do valor do equacionamento, que estava cobrando a alíquota máxima, como se fosse renda, e depois foi limitada a 12% da renda global. Também já é tema vinculante. O período de contribuição entre 1989 e 1995, quando havia contribuições de imposto de renda sobre as contribuições da Previdência Privada Fechada, e que agora incide novamente sobre a totalidade da renda que o participante recebe, também já gerou 2 temas vinculantes no STJ, confirmando a presença de bitributação e que o participante assistido é lesado com contribuições a mais de imposto de renda, causas que hoje o participante que entra na justiça recebe rapidamente através de juizado federal, desde que haja perícia do representante, né, do advogado que está ali, que entenda de direito tributário e de previdência complementar. Mas uma vez percorrido esse caminho com tema vinculante, o benefício já está instaurado para o participante. E agora o participante se vê de novo diante da necessidade de percorrer esse caminho até ter de novo decisões vinculantes dos tribunais superiores, né? Sendo que, gente, o ditado não nega, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, os primeiros contribuintes, né, enfrentam menos resistência, depois tem um pouco mais de resistência e depois que se consolida a jurisprudência, vem aí um caminho aberto para todos os outros que já foi trilhado pelos primeiros contribuintes, participantes contribuintes, né? Sempre assim. Então, assim, ao longo, né, desses 17 anos aí defendendo participantes de fundo de pensão, nunca foi diferente, agora mais uma vez. Então, eu não valido essas instruções normativas, não concordo com elas, porque elas contrariam tanto a Lei 14.803 quanto o próprio Código Tributário Nacional. E inúmeros julgados dos tribunais superiores também fazem isso. Se você quiser saber mais sobre isso, vamos ter um encontro 60 e Fala exclusivo, destinado a falar de imposto de renda. Ele é online, é gratuito. Eu já deixo para você aqui no chat o convite, né, para você se inscrever, participar, não custa nada, você pergunta ali, tira todas as suas dúvidas. Então, é muito importante que você entenda a sua condição tributária, além do simulador que eu vou deixar aqui hoje para o tributo mínimo, tá? Então, quando a gente olha tudo isso, discordo dessa instrução, contrariando lei, contrariando o Código Tributário Nacional, vem a pergunta, mas por que, doutora? Por quê? Essa pergunta ela é carregada de uma indignação, que é essa mesma indignação que está aqui no chat. Por que, doutora Luísa, o imposto de renda, a Receita Federal,
quer me excluir de um benefício que é tão bom para mim, tão bom para a minha vida? Eu que já contribuí tantos anos, eu que fui o funcionário que mais contribuiu para a economia desse país. Por que ela me exclui porque eu estou assistido? Porque tudo está orquestrado com o interesse de te oferecer essa redução como um incentivo para você migrar do plano BD para o plano CD. E para você ter mais renda quando tiver a retirada de patrocínio e você vier para um plano CD, conforme está determinado na Resolução 59. Se eu te conceder o benefício legislativo, ainda como participante e assistido de um plano de benefício definido, eu diminuo o valor que eu posso te fazer ver ao ser levado para um plano de contribuição definida, seja por uma migração, seja por uma retirada de patrocínio, que é algo que definitivamente nenhum participante de plano de benefício definido em sã consciência deseja. Porque termina antes da hora, porque não tem responsabilidade das patrocinadoras, porque não tem paridade. Se for equacionado, vai ficar muito ruim. Veja a nossa live da semana passada. Se você ainda não assistiu a live da última quinta-feira, assista. Assista, compartilhe com todo participante de fundo de pensão que você conhece. A live da semana passada abriu uma caixa preta de uma estratégia para terminar os planos de benefício definido e liberar muito dinheiro de participante. E o incentivo tributário faz parte de dizer para você, olha só, um plano de contribuição definida nem é tão ruim assim. Olhe para esse plano aqui, você só paga 10% de imposto de renda, mas você tem como pagar 10% de imposto de renda sem precisar abrir mão de um benefício vitalício, de uma pensão por morte para o seu beneficiário. No plano de contribuição definida, a pessoa que você ama não tem pensão por morte. Sem precisar abrir mão do pecúlio por morte, que é o maior seguro que você fez de pegar parte da sua reserva e deixar como um seguro para as pessoas que você ama, para as pessoas que você designar. Você está abrindo mão de tudo isso se você for para um plano de contribuição definida. Só que isso você não vê, porque isso está escrito no seu primeiro regulamento, está escrito no seu termo de adesão, isso está escrito no regulamento de quando você se aposentou e muitas vezes você não sabe, mas ninguém está te contando. E aí eu te ofereço a isca, que fica lá dentro da arapuca, para fazer você entrar ali e falar assim, nossa, 10% de imposto de renda, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, eu quero. E aí você vai lá e faz a sua adesão ao novo plano para pagar menos imposto de renda sem botar na ponta do lápis quanto você está largando para trás por causa disso. Então, você que segue aqui o canal Fundos de Pensão, você que acompanha aqui todo dia, você sabe que você tem como ter 10% de alíquota de imposto de renda sem precisar entrar lá. E agora que você sabe disso, você pode testar se esse é seu caso ou não. Por quê? A lei está lá e traz a possibilidade da mudança do regime. Mas chegar à alíquota de 10% depende das suas condições e você terá que prová-la quando você fizer o requerimento. O ônus, ele pertence ao contribuinte. Então, pertence a você
a obrigação, conforme a Lei 14.803, de comprovar que você cumpre os requisitos para fazer adesão àquele regime regressivo. E são esses requisitos que você vai aprender aqui. O primeiro requisito é o seu tempo. O tempo de permanência, o tempo do seu investimento naquele plano, para que possa ser calculado em qual alíquota você estará no regime regressivo. Você tem que fazer prova que pertence a um fundo, que pertence a uma previdência, que gerou contribuições para aquela previdência e que hoje você se elege, conforme aquela legislação, a recepcionar essa nova opção e você tem que declarar essa opção por expresso. E presta atenção, a lei fala que você terá uma única oportunidade para fazer isso. Então não erre, não perca o prazo, não faça um requerimento incorreto, porque você terá uma única chance que é irretratável. Você não pode voltar atrás nessa opção ou variar entre regime regressivo e progressivo a todo tempo. Se você pertence ao progressivo e fizer a opção pelo regressivo, cumprida todas as exigências, ele será concedido a você e você irá para a alíquota conforme a sua realidade. Se você fizer o requerimento errado, será negado e você não poderá pedir de novo. Presta muita atenção. Se você fizer o requerimento correto e conforme as previsões daquela regra do regime regressivo, regra geral, Código Tributário Nacional, legislação originária e a nova legislação. Se você fizer toda a comprovação e a sua alíquota aumentar, lamento muito, o seu imposto de renda será aumentado. Então, é simples, mas não é simplório. Existe muita técnica e muito conhecimento envolvido nessa escolha. Combinado? Então, agora que você já sabe de tudo isso, vem comigo para essa navegação. Vamos entrar aqui nesse simulador, que eu vou deixar de presente para você, fixado aqui no primeiro comentário, assim que essa live acabar. E aí você vai clicar no link, vai navegar respondendo esses dados que eu vou te ensinar agora como preencher e ao final, por essas respostas, toda essa técnica que envolve por trás dessas análises fará as contas e te trará um resultado muito preciso de qual é a sua condição. Mas atenção, se você der uma resposta errada, o resultado sairá errado. Então, você precisa dar respostas corretas. Combinado? Então, vem comigo aqui para o simulador e vamos começar a fazer juntos todos esses dados? Aqui, para começar, você tem uma breve explicação de o que contempla essa lei, trazendo o número da lei, suas principais propostas e de como pode modificar essa alíquota, tá bom? E aqui você começa, você coloca o seu nome, eu vou fazendo aqui junto com você para que você possa fazer sozinho depois, combinado? Você coloca o seu telefone para que possa ficar aqui registrado. Estou colocando aqui os meus contatos. Se tiver algum erro de resposta, se for necessário um contato, já está aqui registrado. Você coloca o e-mail onde você vai receber a resposta de volta. Então, você deixa e confira. Esse e-mail está correto? Porque senão a resposta não vai chegar para você. E é instantâneo. Respondeu, clicou em enviar, já pode abrir o seu e-mail. Já vai estar lá disponível para você. É a tecnologia trabalhando por você, participante de fundo de pensão. Então, aqui você vai colocar a empresa onde você trabalhou, né? Qual que é o seu fundo de pensão ou a sua empresa, para a gente poder identificar aqui quais são os planos, né? Quais são os planos disponíveis, qual é o critério desse plano para fazer uma conta
correta. E aí você clica em avançar. Quando a gente avança, a gente passa para a próxima e última página. Não tem mais do que isso, não leva mais do que 3 minutos. Você vem aqui colocar a data da sua adesão à sua previdência. Aqui está destinada a fundos de pensão, que é o nosso maior público. Então, são os planos de previdência fechado. Mas vale também para previdência aberta. Então, quem for de uma previdência aberta, se você tem um filho que faz parte de uma previdência aberta, essa legislação não exclui ele também pode se beneficiar. Um amigo, ou se você tem 2 previdências. Se você tiver 2 previdências, você precisa responder 2 vezes para ter respostas diferentes. E aí você identifica ali pelo plano, né? Para você saber de qual plano você está recebendo aquela resposta. Então, eu vou colocar aqui que você aderiu a um fundo de pensão, por exemplo, 16 de janeiro de 1974. Então, você entrou no plano lá em 74. A maioria das pessoas, quando fala de previdência fechada, é a mesma data que você entrou para a empresa. Então, você entrava para a empresa e tinha obrigatoriamente que entrar para aquela previdência, não era assim? Então, vai ser a mesma data, tá bom? Aí você vem aqui para a data da DIB. É a data em que você começou a receber o seu benefício. Se você tem um contra-cheque da sua previdência, lá no alto do contra-cheque vai aparecer essa sigla, DIB, data de início do benefício. A DIB é a data que marca o fechamento das suas contribuições. Por isso, ela é uma data importante para você verificar quanto tempo as suas contribuições ficaram no plano. É o mesmo critério utilizado pela Receita Federal. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, que você saiu no ano de 2019, em julho, no dia 17. Esse é um exemplo que eu estou trazendo aqui. Você vai colocar a sua data real. Depois, você vai conferir no seu contra-cheque da Previdência. Você não vai misturar aqui valores do INSS. Você vai pegar exatamente na Previdência e vai trazer onde você está na tabela do imposto de renda, da tabela progressiva. Então, se você está na faixa de isenção até 2.259, ou se você já está acima da máxima alíquota, 27,5%. Mas lembrem-se, a tabela progressiva avalia pela renda. Por isso, estamos utilizando aqui o critério renda. Como é o caso da maioria, vou colocar aqui acima de 4.664. E aí, você vai agora responder a sua alíquota. Aqui você já está considerando a soma das parcelas. Você já está trazendo qual é a alíquota lá na sua declaração de imposto de renda no ajuste anual. Então, é quando você é chamado a pagar mais imposto. Isso acontece? Então, isso é nesse momento, quando soma a sua renda da Previdência com a renda do INSS, com a renda de um aluguel. Então, você faz a soma dessa renda e divide ali por 12 ou 13 parcelas no ano. Então, quando você vem aqui, você vem cá e coloca, por exemplo, na nossa simulação, a alíquota de 27,5%. Ali tem a opção outra por decisão judicial. Por exemplo, você pode ter uma decisão da justiça que te concedeu uma alíquota diferenciada por algum motivo. Então, acontece. Então, nesse caso específico, você vai usar que é outra. Por exemplo, também, quem está recebendo créditos glosados da Receita Federal também vai clicar nessa opção outra por decisão judicial. Combinado? Então, a gente vai clicar aqui em avançar e você vai ler agora as últimas instruções para você receber.
você vai dar um ok aqui, um ciente, que são os termos de ciência, né, de envio de dados, e aí você clica em enviar. Assim que você clica em enviar, está finalizado a sua simulação. E aí você já pode ir lá no seu e-mail, que você vai ver um e-mail que é enviado com esse formato. Ele vai trazer uma resposta de ok, viável, mas já calculando, trazendo a nova alíquota, trazendo o valor, trazendo toda a aplicação prática para o seu caso. Ou também você pode receber uma resposta de inviabilidade, dizendo que pelo seu tempo, mas ele vai te explicar completamente por que sim ou por que não. Então, gente, foi um prazer hoje simular com você como você pode conferir a aplicação da lei na prática. Também foi muito bom estar aqui trazendo todos esses aspectos, toda essa cadeia de mudança tributária que tanto tem afetado participantes de fundo de pensão. Vem aí agora questões como quem é isento de imposto de renda. Para você que é isento de imposto de renda, que está no meio de mudanças, de criação de tabela, correndo o risco de perder a sua isenção pela faixa de renda, lembrando que você que é participante de um fundo de pensão já tem uma renda acima da média nacional dos aposentados. Isso é uma hipótese que, se você tiver a redução, não prejudica a isenção. Você continua isento e, caso a sua isenção seja retirada pelas mudanças tributárias que estão sendo promovidas, você passa a pagar na alíquota de 10%, sendo que a do regime regressivo é definitiva, enquanto a isenção que te é concedida tem ganhado esse caráter de temporal. Então, olhem para isso com atenção. Cuidem de não pagar mais do que você deve. E sabe por que eu digo isso? Aqui nós construímos estabilidade jurídica e financeira para você curtir a melhor fase da sua vida. E ter uma vida financeira estável e responsável significa que você paga menos de tudo que você pode. E isso fica ainda mais elevado, com mais relevância, quando falamos de tributos. Então, chegou a sua vez de pagar menos imposto de renda. Faça de toda essa armadilha para te levar para um novo plano uma condição favorável. Veja por outro prisma. Escolha enfrentar essa briga com o leão, que no final você vai sair seguramente vitorioso. Isso é o histórico. Então, olhe para isso com atenção e eu desejo te ver no encontro 60 e Fala, onde vamos conversar sobre isso. Traga a sua simulação, pegue os seus dados que você anotou, junto com a sua resposta. Vem fazer essa pergunta direto para mim, para que você não fique com nenhuma dúvida quando o assunto é imposto de renda na sua vida. Combinado? Eu deixo para você o link aqui de presente. E se você puder, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conhece. Vamos levar o bem para a maior parte dos participantes de fundo de pensão. É através do conhecimento que a gente cria estratégias para sair desse lugar de empobrecimento que os participantes estão sendo levados. Eu conto com o seu apoio. Clique aqui no like, dê o seu joinha aí para poder incentivar esse conteúdo. E um grande abraço. Eu te vejo no Encontro 60 e Fala e na próxima live. Tchau!